Pela web, nós estamos com o jornalista Altamiro Borges, o Miro, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Oi, Miro, tudo bom? Tudo bem, mocinha? Tudo certo. Tranquila? Queria saber a sua opinião sobre as manifestações e muitas das manchetes hoje na grande imprensa dizem que Bolsonaro acabou acirrando as relações com o Congresso. Vai ficar mais difícil ainda para ele depois dessas manifestações que aconteceram ontem. Como você enxerga isso? Eu acho que, inclusive, a mídia pegou muito leve com as manifestações. Depois até posso tratar um pouco desse negócio. Eu acho que as manifestações não cumpriram o objetivo que o Bolsonaro e o time dele queriam, né? Que os filhotes dele, que os pastores, entre aspas, esses mercadores da fé religiosa queriam, não cumpriu. O objetivo era pressionar o Congresso, era encurralar o Congresso. Nesse sentido, os atos foram muito aquém do esperado, e olha que Bolsonaro e os filhotes convocaram um ato, as igrejas convocaram um ato, né? O Clube Militar convocou o ato, né? Então essa turma convocou, então não dá para dizer que foi um negócio espontâneo, não teve nada de espontâneo. A única coisa espontânea que tinha na Avenida Paulista eram os cachorrinhos andando, o resto era tudo programado, né? Então o ato ficou muito aquém do que eles esperavam, né? E acho que o ato acaba acirrando a divisão. Já tinha uma divisão anterior, vários setores tinham se deslocado, saído, né? Ficou até curioso ver o MBL apanhando na Avenida Paulista, né? A Janaína apanhando na Avenida Paulista. Vários setores já tinham se deslocado antes, e eu acho que um ato, isso se acaba. Isso cria um centrão muito forte, com o Rodrigo Maia. Isso cria uma tensão muito grande com o Supremo, né? O ato deixou visível que, se depender dessa turma, acabou o Supremo Tribunal Federal. Não é só que acabou o Gilmar Mendes, não, acabou tudo, né? E o Congresso Nacional, se não ficar de joelhos, acabou também. Ou seja, o Bolsonaro mostrou que é um fascista, é um ditador. E, nesse sentido, isso acirra os conflitos. Sim. O Congresso, inclusive, diz que vai manter a agenda. Então, como você disse, se era para pressionar, para botar para mais celeridade nessas votações, isso não vai acontecer. Pois é, não é. Porque o Congresso tem que ficar esperto. O Rodrigo Maia virou o principal alvo da manifestação. É uma manifestação muito engraçada. Eles esqueceram que o Rodrigo Maia apoiou o Bolsonaro no segundo turno, né? O Rodrigo Maia virou alvo, né? Então isso vai tensionar as relações. Quem achar que pode flertar com o Bolsonaro está flertando com a forca, está flertando com a guilhotina, né? Não dá para namorar, não tem afago com o Bolsonaro. O DNA do Bolsonaro é um DNA fascista. Não tem como ter relações amistosas. Tanto os atos foram menores do que eles queriam e não cumpriram o objetivo que eles queriam, que o Bolsonaro mudou, inclusive. Quando ele percebe que os atos não são muito massivos, ele tenta afagar novamente o Congresso. Ele faz esse jogo duplo. O Bolsonaro parece um maluco, que ora fala uma coisa, ora fala outra. Ele começou instigando os atos, depois os atos mostraram que não era aquela bola toda. Em vários estados, por exemplo, o G1 colocar 100 e poucas cidades. Teve cidade que tinha 5 pessoas na praça, isso é piada, isso é brincadeira, né? A razão nesse negócio da mídia, só entrando nesse aspecto, é que a mídia tentou transformar um ato, que é um ato fascista, de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo, não é isso? Ela tentou transformar um ato em favor da reforma da Previdência. Então, como a mídia apoia a reforma da Previdência, como a mídia monopolista é uma mídia rentista, privatista, né? A mídia tentou transformar o ato num ato em favor da reforma da Previdência, ou da deforma da Previdência, e em favor do pacote anticrime do Moro, que também está mais sujo do que pau de galinheiro, está se acabando nesse governo, né? No governo de milicianos. Então, a mídia tentou dar uma inflada nos atos, mas os atos foram fracos, não cumpriram o objetivo do Bolsonaro e, no meu entender, vão acirrar muito as disputas internas nesse campo, né? Vamos ver como vai ficar o Bolsonaro nessa história.
Na sua avaliação, o destaque dado para essa manifestação de ontem foi o mesmo destaque dado para as manifestações do último dia 15, em que os estudantes, professores, profissionais de educação saíram às ruas? No dia 15 teve um fenômeno interessante, se você perceber. A Folha de São Paulo, por exemplo, um dia antes, na semana, melhor dizendo, faz a agenda das atividades da semana. Na agenda não constava o ato do dia 15. Não constava, ninguém falava no ato do dia 15. Só que o ato do dia 15 estourou a boca do balão, porque a juventude foi para a rua. A juventude está sentindo esses malucos que tiraram a faixa em defesa da educação da Universidade Federal do Paraná, é bem a prova disso. Então, a juventude está sentindo que a educação está indo para as cucuias com esse governo. E a juventude foi para a rua, os atos foram massivos, foram enormes, e aí a mídia teve que falar desses atos, né? E foi isso, se espalhou por mais de 150 cidades. E aí eram atos realmente, como brincou o governador do Maranhão, né? Ele respeita desde os atos pequenos até os atos grandes. O ato de ontem foi uma merreca em São Luís do Maranhão. O ato do dia 15 foi enorme em São Luís do Maranhão. Isso em várias cidades do Brasil inteiro, né? Então, eu acho que o tratamento naquele dia não dava para fugir, né? Acabava se falando. Ontem eu acho que forçou-se um pouco a barra tentando, no meu entender, dar um outro caráter para o ato. O ato não era contra a democracia, não era um ato fascista de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo, né? Os discursos foram esses, as faixas eram essas, né? A mídia escondeu isso, né? E tentou transformar como um ato em favor da reforma da Previdência e do pacote do livre para matar do Moro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.